Boa noite, senhoras e senhores. Rafael Lima, do Ideias Radicais, fez um vídeo sobre por que os empresários financiam pautas de esquerda. Ele falou vários motivos, mas basicamente todos esses motivos se resumem a um ponto central, que é da falta de lideranças libertárias em contato com grandes empresas, oferecendo projetos para que eles invistam. Segundo Rafael, a esquerda tem uma grande estrutura de fazer projetos e oferecer esses projetos para grandes empresas, para elas investirem, e elas investirem nisso por um motivo de marketing ou por um motivo de propagar uma imagem melhor ou de não ser cancelado, que são os dois lados da moeda, né? Ou você é cancelado por não ter a imagem que é esperada, ou você se propaga mais por ter a imagem que é esperada. Então, ele aproveitou também para fazer propaganda de um curso ou workshop do Ideias Radicais sobre liderança. Então, essa é a solução. Ele deixou implícito, inclusive, que não tem outro jeito, porque ele disse, ou você faz isso, ou vai continuar do jeito que está. E daí fez propaganda do curso dele, ou seja, implicitamente ele está dizendo, bom, se você quer fazer alguma coisa para mudar isso, só tem um jeito. E um dos passos é ir no workshop ou no curso. Nada contra a pessoa oferecer curso, nem nada. Ou seja, Mamadeira em Fúria também fez uma resposta ao Rafael, só que ele usou, como sempre, religião e essas coisas, moral e essas coisas. Então eu vou deixar para responder em outro vídeo. Eu vou fazer uma resposta aqui puramente ética, lógica, econômica, racional, naturalista. Então, basicamente, me pareceu que o Rafael Lima fez um certo truque de mágica ali. Não necessariamente foi a intenção dele. Espero que não. Um truque de mágica foi, enquanto eu deixo a sua atenção toda num certo ponto, eu ignoro completamente um outro ponto e nem falo sobre ele. Então, qual foi o ponto que o Rafael Lima manteve a sua atenção ali o tempo todo sem tocar em um outro ponto? Ele manteve a sua atenção o tempo todo no fato de que pessoas podem se organizar, podem ser líderes, podem oferecer projetos para empresas e que a esquerda oferece isso. E ele tratou, então, esse mercado de empresas como um mercado como se existisse num capistão. São todas empresas privadas, é tudo mercado, é tudo privado, é tudo propriedade privada. Todo mundo decide o que quiser, tem as suas ofertas e demandas livremente. E ele falou como se a gente estivesse nesse cenário. Só que a gente não está nesse cenário, a gente está num cenário onde existe não apenas o Estado, mas existem grandes empresas unidas ao Estado e mais. Quanto maior é uma empresa, mais unida ao Estado ela é. Então as maiores corporações do mundo, elas são muito unidas ao Estado. Os bilionários, aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais capital, que são grandes bilionários, eles são mais poderosos do que o Estado. Eles usam o Estado a seu favor. Então esse é o ponto que o Rafael ignorou completamente. Ele nem sequer tocou nesse ponto, que esses grandes bilionários que propagam pautas de esquerda, eles não são empresários privados como o dono da padaria ali da esquina. É diferente. Eles são mais poderosos que o Estado. Eles usam o Estado a seu favor. Então eles não estão apenas competindo no mercado e tentando lucrar com essa competição. O negócio vai além disso. Vai muito além. Então, a solução seria as lideranças. Olha, sou um líder. Sou um coach de liderança. Tenho doutorado em coach de liderança. Olhem como eu sou socializado. Olha, empresário, você não quer investir em ideias de liberdade? Você não gosta de liberdade? Veja como eu sou liderado, veja como eu lidero. E com esse poder, com essa grande habilidade social, a empresa de repente adotar pautas libertárias. E aí você ligar a Globo e ter uma pauta libertária ali. Você vê a propaganda do Bradesco e vai ter ali... segunda-feira com propriedade privada, segunda-feira sem imposto, na pauta do Bradesco, né? Tipo, como teve agora sem carne, né? Eles fizeram uma propaganda lá de veganismo e aí os pecuaristas, óbvio, eles ganham dinheiro vendendo carne, ficaram chateados com isso.
Agora, nada disso é porque defendem a propriedade privada, é só cada um pensando no seu lucro. Um grande empresário e outro grande empresário e a pauta de esquerda entrando em conflito com isso. Então, um outro ponto que faz a diferença de uma empresa média, grande, pequena, é isso que ele não tocou também nesse ponto, de que os interesses e os incentivos e os mecanismos de feedback que alimentam uma empresa pequena e uma empresa grande são diferentes, não são os mesmos. Uma empresa pequena se alimenta com os feedbacks do mercado. Ela está no livre mercado e sendo roubada e regulada pelo Estado. Já uma empresa grande, ela não está bem funcionando no livre mercado, ela está funcionando no corporativismo. Ela está funcionando numa aliança com o Estado, numa adequação a essas alianças com o Estado. E as empresas médias e pequenas também têm que se adequar. Também podem ser boicotadas, também podem ser expelidas desse sistema. E não são elas que decidem, então. Realmente, as empresas que decidem por pressão de não serem canceladas são as médias. Não são as gigantescas, não são a grande corporação em si. São as empresas médias, essas que têm que seguir a pressão. A pressão vem lá de cima. Então, o Rafael, ele fez parecer de que a pressão vem de baixo. Vem dos movimentos sociais, vem das lideranças. Enquanto que... Eu não estou dizendo que seja totalmente inútil, que eu sou contra isso. Não é isso. Mas existe esse mecanismo também. Enquanto que, na verdade, a pressão vem lá de cima. São os bilionários, os grandes bilionários. São pessoas mais poderosas que o próprio Estado que empurram essas pautas de cima para baixo. E você não decide. Não importa que liderança que você seja, você não vai mudar a cabeça desse grande bilionário. Você não vai mudar que ele, com o poder do capital de bilhões, quer empurrar uma pauta de esquerda de cima para baixo. Então esse já é um ponto. Sua socialização, seu carisma, sua liderança, sua lábia, sei lá, que habilidades sociais, sou muito extrovertido, sou muito líder, sou muito isso, não vão peitar bilhões de incentivo. Não vão peitar um incentivo de bilhões. Isso supondo que o bilionário decidiu pela vontade dele, porque ele é esquerdista de verdade no coração dele, né? Agora, será que a ideologia esquerdista é propagada pelos bilionários porque eles acreditam honestamente, de verdade, são esquerdistas de coração, são bem intencionados? Será que é por isso que eles propagam as ideias de esquerda? E a verdade, obviamente, que não. Obviamente que um bilionário, ele quer esquerdismo só para os outros, não para ele. O bilionário quer socializar a sua propriedade privada, ele não quer socializar a dele. Então, óbvio que ele não acredita honestamente no que ele está falando. Porque ele não quer que aquilo se aplique a ele. Isso é uma ideia, você tem que ter isso na cabeça, que quando um bilionário ele propaga ideias de esquerda, essas são as ideias que eles querem que os outros tenham. Não só as ideias que ele tem. Ele tem essa divisão na cabeça dele. O que funciona para mim, o que se aplica a mim é uma coisa. O que se aplica a todos o resto da humanidade que está abaixo de mim é outra coisa. As ideologias propagadas por bilionários são as ideologias que eles querem para você, para os outros, para a universidade, para a política, para a mídia. Não para ele. A família dele não acredita nessa merda. Ele não senta na mesa de jantar com a família dele, com os mordomos e os empregados e honestamente acredita nisso. Ele fala assim, não, a gente devia mesmo era dar a nossa propriedade pro povo, né? Eles não discutem isso. Pelo contrário, eles discutem como exercer mais controle, mais poder. Então, acontece o seguinte, a ideologia esquerdista, ela não é uma preferência pessoal dos bilionários. Ela é uma utilidade maior para os bilionários. Ela é mais útil, mais conveniente para os bilionários. Não é à toa que eles propagam a esquerda. Não foi ele pessoalmente que escolheu propagar a esquerda. São os mecanismos e as estruturas de como funcionam as ideologias de esquerda e como funciona o corporativismo que se casam. E os mecanismos se casam. E não a preferência pessoal. Nossa, eu sou muito bonzinho.
Eu quero muito que todos tenham a mesma coisa que eu tenho. Eu quero muito dividir o que eu tenho com os outros. É óbvio que ele não acredita nisso. Eu quero muito cotas também na minha família. Eu quero muito... Não, eles podem ser preconceituosos também. Nada impede. Eles não estão ligando para isso. Eles não são contra o preconceito que eles têm. Eles não são contra a concentração de riqueza que eles têm. Eles não são contra o roubo de propriedade privada que eles podem fazer. Eles são contra isso. Quer dizer, contra a propriedade privada deles, né? Porque eles, na verdade, já se dizem contra a propriedade na medida que eles se dizem esquerdistas. Então, a gente tem que se perguntar o seguinte: existe alguma característica da ideologia esquerdista que é adequada, que é mais adequada ao corporativismo do que o conservadorismo e o libertarianismo, do que as ideologias de direita e libertária? Que são duas diferentes, tá? Direita é uma coisa, libertarianismo é outra. E claro que sim, claro que existe. Então vamos... eu ainda estou escrevendo um texto mais complexo sobre isso, que também vai fazer parte de algum livro meu, esperançosamente, e vou fazer um vídeo também mais complexo sobre isso, mas eu já vou falar aqui o mais essencial, pelo menos. Então o mais essencial é o seguinte: as ideologias de esquerda, primeiro, elas relativizam o indivíduo. Elas são coletivistas, elas tratam tudo com base em grupos. E esse é o ponto central que é adequado aos bilionários. Porque o que o bilionário quer? É importante também notar que o bilionário não quer acumular o máximo de dinheiro possível apenas. Porque pensa bem, o dinheiro ele segue também a lei de utilidade marginal decrescente. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, menos fins ele consegue satisfazer com aquele dinheiro. Ele já tem tudo, ele já tem um iate, ele já tem o maior iate do mundo, ele já tem aviões, ele já tem o que ele quiser, ele já tem a comida que ele quiser. Não tem mais uma comida melhor ainda que custa 1 trilhão. Então tem certas coisas que ele não consegue mais aumentar. Ele já tem tudo material que ele quer. Então o que ele quer agora, um bilionário, não é mais material, não é mais coisas materiais. Quem quer mais coisas materiais é uma pessoa de classe média, é uma pessoa de classe alta, é um milionário. Aí, sim, tem muitas coisas materiais que você ainda pode querer. O bilionário não tem mais coisas materiais. O que ele quer agora é diferente. Ele quer poder, influência. E como é que eles conseguem poder e influência? Influenciando a mentalidade das pessoas, dando a elas uma mentalidade que seja compatível com a continuidade do seu poder. Eles querem que os seus filhos continuem tendo esse poder, passar para os seus descendentes esse poder que eles têm, que continue durante décadas esse poder. E o que é mais conveniente para isso? A ideologia de esquerda e as ideologias identitárias também. Não só a socialista, que relativiza a propriedade, se bem que o marxismo também é identitário, né? Porque tem a identidade de burguesia e proletariado, mas outros identitarismos também, identitarismo racial. Principalmente depois do fracasso do comunismo, eles precisam ter outros identitarismos também para propagar. Os bilionários sabem que ditadura comunista não dá certo. Eles não querem isso. Eles querem a continuidade de um corporativismo que consiga sobreviver na sociedade capitalista. Eles não querem uma ditadura comunista para colapsar tudo e ruir tudo que eles têm. Eles querem uma continuidade, uma estabilidade. Eles conseguiram isso. Eles têm uma estabilidade. Uma ideologia conservadora, o que ela faz? Ela valoriza a família, ela valoriza a liberdade, ela valoriza que você não seja controlado pelo Estado, que a economia não seja controlada pelo Estado. O libertarianismo, muito mais ainda, valoriza que a economia não seja controlada pelo Estado e valoriza o direito individual. Se as pessoas têm direito individual e têm direito à sua propriedade e podem fazer o que elas quiserem, então esse bilionário já não tem mais poder, ele vai ser um empresário como outro qualquer, competindo agora com os outros de igual para igual. Não é isso que ele quer. Ele quer um poder especial. O que dá isso para ele? A ideologia esquerdista. Por quê? A ideologia esquerdista é inerentemente coletivista e identitarista. Identitarismo se aplica a coletivos. É a identidade do coletivo, não é sua identidade como indivíduo que importa. No identitarismo, é a identidade do coletivo.
O que importa é a qual grupo você pertence. E lembrando que, por exemplo, o grupo de feministas não é igual ao grupo de mulheres. Se uma mulher não é feminista, ela é machista, ela já está no grupo dos machistas, junto com os homens machistas. Então, perceba que esse grupo é nós, a esquerda, e eles, o inimigo. Não é só... claro, eles usam como desculpa as mulheres. O feminismo representa todas as mulheres. Isso contradiz, é claro, que as mulheres que não são feministas não valem, né? Também... mas peraí, por que eles propagam ideias contraditórias? Os caras têm bilhões. E lógica é uma coisa tão fácil. É tão fácil identificar uma contradição lógica. Por que um bilionário propaga ideias contraditórias? Não é à toa. É porque, para que um bilionário mantenha o seu poder, o que é mais conveniente? Que as pessoas estejam o tempo todo raciocinando, criticando, questionando a autoridade, destrinchando as ideias, identificando os erros nas ideias, identificando contradições nas ideias, corrigindo esses erros, ou que as pessoas aceitem uma ideia sem questionar porque eu pertenço ao grupo tal, porque o que importa é quem falou a ideia e não qual é a lógica por trás da ideia. Claro que é mais conveniente para a autoridade, para bilionários, que você aceite a ideia sem questionar, sem debater, que o debate seja atropelado, ou seja, se você não pertence ao grupo certo, você não tem lugar de fala. Não é à toa, não é por acaso. Poderia ter sido ideias conservadoras propagadas pelas empresas, mas foi por acaso, foi a esquerda. Não, não é por acaso. Não é por acaso que você não tem lugar de fala. É porque você não deve debater a autoridade. Você deve pertencer ao grupo certo, senão você é o inimigo e acabou. E senão você é literalmente Hitler, literalmente terraplanista, literalmente negacionista. O Rafael falou, esses empresários podem ficar o dia inteiro no navio bebendo champanhe. Um bilionário não precisa mais de champanhe, não precisa de um navio. Então são 2 pontos centrais de por que bilionários empurram pautas esquerdistas. Número 1, relativização da ética individual. O indivíduo não conta. Ética individual não conta. O que conta é o seu grupo, a qual grupo você pertence, quem tem o direito, quem fez a certa coisa. Se um direitista fizer alguma coisa e um esquerdista fizer alguma coisa, tem 2 pesos diferentes. Não são julgados pelo mesmo peso, pelo identitarismo. E o segundo ponto é a relativização da lógica. O identitarismo é descaradamente contraditório de propósito. Exatamente porque eles querem que você aceite não questionar e não debater. Você aceite a contradição. Porque a partir do momento que você aceita a contradição, você já admitiu que uma contradição é admissível. Você já tratou a contradição como admissível. Igual no episódio de Jornada nas Estrelas, que é o Chain of Command, onde o Capitão Picard é capturado e aí o alienígena mostra pra ele 4 luzes e quer que ele fale que tá vendo 5 luzes. Quantas luzes você tá vendo, Capitão Picard? E aí ficava torturando ele. A única coisa que ele queria é que ele falasse: existem 5 luzes. Por quê? Porque se você aceitar uma contradição, vizinho, você torna admissível qualquer contradição. A partir de uma contradição, você pode chegar em qualquer conclusão. Na conclusão que a autoridade quer chegar, óbvio. Se você usa lógica e não aceita corromper a lógica, você não pode chegar em qualquer lugar. Você vai questionar, você vai mostrar onde está o erro, você vai mostrar onde está a contradição. E aí o Capitão Picard gritava: estou vendo 4 luzes! 4 luzes! Ele não aceitou até o final chamar 4 luzes de 5 luzes, e por isso ele não submeteu sua vontade, não submeteu sua mente à pessoa que estava manipulando. E aí no final ele foi solto, porque não tinha mais nada que esse alienígena pudesse fazer para manipulá-lo. Então, são 4 luzes! Muito obrigado e até a próxima.